Fala galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A ideia do vídeo de hoje é a gente fazer uma vídeo review de os dois pedais mais comuns que a gente tem aí para simulador de voo, que é o Thrustmaster T-Rudder e o Logitech, antigo Cytec, Rudder Pro, né? E a gente vai fazer um comparativo aí dos dois, vou falar um pouquinho das características de cada um e vamos ver também pontos positivos e pontos negativos de cada um dos dois, beleza? Bora para review. Então, galera, bora começar falando um pouquinho das características dos pedais. Em termos de funcionalidade, eles são muito parecidos. Ambos têm freio nos dois pedais, né? Freio direito e esquerdo. Ali também freio direito e esquerdo. Ambos têm um curso legal do leme, para frente e para trás. No Logitech, esse curso é um pouquinho maior. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E a gente tem um ajuste aqui de tensão, né? Um ajuste físico de tensão, que quanto mais você gira, mais pesado fica o acionamento. No Thrustmaster não tem esse ajuste de tensão, né? E as principais diferenças deles, vamos dizer assim, em termos de por que eu escolheria um ou outro, é preço e ergonomia, né? Na minha opinião, o Thrustmaster ele tem uma ergonomia bem pior, mas eu acho ele mais suave no acionamento. O Logitech, né, antigo Cytec, para mim, ele é pior no acionamento, mas ele tem uma ergonomia muito melhor. Dá para ver claramente aqui no vídeo a distância entre os pedais aqui do Thrustmaster e a distância dos pedais aqui do Logitech é muito diferente. Então você consegue botar os pés aqui bem espaçados, bem tranquilo, principalmente uma pessoa mais alta. Já aqui no Thrustmaster não, você vai ficar com os pés muito próximos, a perna muito próxima, né? Inclusive é ligeiramente desconfortável, né? E aí essa é a grande diferença entre eles. Em termos de funcionalidade, fora o fato do ajuste automático, o ajuste de tensão aqui, eles têm as mesmas funcionalidades, freio nos dois pés e o leme. Então, galera, bora começar falando um pouquinho aqui do Thrustmaster T-Rudder. Quais são características dele que eu gosto, né? Inclusive eu comecei usando o Logitech e depois que eu comprei esse Thrustmaster para fazer a review, eu acabei gostando dele e eu estou usando ele agora direto. Uma característica que você pode fazer nele, né, que o Logitech ele tem um ajuste de tensão, nesse aqui não existe ajuste de tensão, mas ele tem esse lábio aqui removível. Então, para quem gosta de usar o pedal com a bola do pé aqui, né, a palma do pé aqui o peito do pé aqui no meio do pedal, né, não assim, né, mas assim, você pode remover essas duas abas aqui para poder o seu pé ficar bem tranquilo aqui nessa posição que é mais, vamos dizer assim, uma posição mais suave, né? Que dá mais precisão. Eu, pessoalmente, até prefiro tá assim, até porque eu uso muito o freio, né? Mas eu concordo que sim, só que seria interessante até talvez para voar nessa posição e quando estiver no solo, nessa posição aqui. Uma vantagem legal do Thrustmaster, o curso do freio, né? Vocês podem ver aqui que o curso do freio, principalmente quando a gente considera aqui a ponta do pedal, é um curso assim bem considerável, tá? Eu vou até virar aqui para ver se dá para mostrar melhor. Ó. Então aqui, ó, a gente tem o curso do freio, é um curso bem bacana. Você tem um controle bem legal do freio, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque é o mesmo curso. E isso aqui é uma das coisas que eu mais gostei dele, porque eu voo muito o avião da Segunda Guerra no DCS, e para você fazer as decolagens e os pousos sem o freio direcional é quase impossível. Você já começa com o leme todo para um lado, freio acionado dos dois lados, né? E aí depois quando você solta o freio para voar, você ainda dá umas cutucadinhas nesse freio aqui, vai tirando o leme conforme ele vai pegando velocidade, é bem complicado de fazer. E no Logitech eu tinha mais dificuldade de fazer porque o freio era muito sensível, né? Então nesse ponto ganha o Thrustmaster, na minha opinião. A outra coisa que eu gosto no Thrustmaster é esse retorno dele, que apesar dele ter esse joguinho de sacudir, se você vier, né, soltar ele consegue achar um centro um pouco mais fácil, na minha opinião, do que o Logitech. O Logitech ele não tem esse centro tão bem definido. A maneira como essa mola está posicionada aqui, ela faz esse centro ser mais definido. Então é mais fácil você voltar para o centro no Thrustmaster, na minha opinião. Outra coisa que eu gosto, o pessoal fala muito mal desse sistema de rail, né, dessas duas trilhas aqui onde o pedal desliza, né. Aqui ele tá seco porque eu acabei de limpar tudo. Eu vou botar um silicone líquido, que geralmente é o que eu uso para essa lubrificação aqui. Eu pego umas gotinhas de silicone líquido e depois eu vou botar. E eu acho ele bem suave. Eu acho esse acionamento aqui muito suave. Então quando você tá com o pedal na posição de uso, né, com o pé aqui
e fazendo os acionamentos que você precisa fazer, eu acho que o deslize dele para um lado e para o outro é muito mais suave. Então, na minha opinião, por isso que eu passei a usar ele. Eu acho que o acionamento é mais suave, ele não agarra tanto, ele agarra um pouquinho para sair do centro, porque a mola é até um pouquinho pesada. Mas depois que ele sai desse centro aqui, você tem um controle muito bom de quanto você quer de leme. E o que é ruim nele? O curso do leme em si, esse curso aqui lateral, que você pode achar que é muito olhando aqui, não é. Então essa, na minha opinião, é o maior defeito dele. Esse curso aqui é muito curto. Se tivessem adicionado mais 1 centímetro nesses trilhos, esse pedal seria perfeito, na minha opinião, para o preço dele, né, gente? A construção dele é toda de plástico. Aqui dá para ver até a mola, né? Você pode tirar essa parte para limpar também, se você quiser. E aqui você consegue ver as duas molas. Eu acho que não tem ajuste, não vi nenhum lugar do manual que diga que tem ajuste nessas molas. Talvez desse para comprar uma mola à parte e trocar, talvez. Mas eu acho a tensão dos freios ótima nele, que eu acho que é o ponto forte desse pedal, é o freio. E ele tem esse defeito que, na minha opinião, tinha que ter 1 centímetro a mais de curso aqui, e aí faria ser um pedal perfeito, na minha opinião. Gostei muito, recomendo, acho que é um ótimo pedal para o preço que ele custa, e essa é outra vantagem dele. Para quem não tem o pedal, para quem não tem o kit completo, esse pedal ele vende junto com o kit da Thrustmaster, junto com o TWCS e o T16000, e no kit ele é muito barato. Então, se você comprar ele no kit, você vai pagar, teve gente pagando 2.200 no kit, e já vinha o pedal no kit. Então é muito, muito interessante. Se você já tem o manche e o acelerador, aí já fica mais complicado de você achar ele para comprar avulso, porque é difícil de ter, e aí você vai pagar um preço muito mais caro, não vai valer tanto a pena. Eu, pessoalmente, paguei 650 no LX, e acho que valeu muito a pena, gostei muito dele, e inclusive passei a usar ele no lugar do Logitech. E o software dele é muito bom. A gente vai no finalzinho, eu vou mostrar o software dos dois, a diferença do software. Eu acho o software da Thrustmaster no geral muito melhor. Outra coisa que é interessante da gente falar do Thrustmaster, que é bem curioso, primeiro é a saída do fio. A saída do fio na lateral do pedal. Isso é interessante se você for apoiar o pedal numa parede, que você vai conseguir não esmagar o fio aqui atrás, que é um problema, por exemplo, no pedal do G29, você acaba esmagando o fio aqui atrás. No meu eu tive que cortar um pedacinho para poder jogar o fio para cima, então isso é legal, de poder sair o fio pela lateral. Inclusive você pode escolher qual das duas laterais você sai o fio. Como o mecanismo dele é todo exposto, é muito mais fácil você limpar, na minha opinião. Então assim, tem essa vantagem também. O que eu fiz pessoalmente nele, eu troquei os plásticos originais por esses pezinhos da 3M, que no meu piso funciona melhor. Então isso aqui no meu piso agarra muito bem e tô muito satisfeito, ele não mexe, não preciso botar apoio nenhum atrás, está perfeito. Originalmente os apoiozinhos dele são menores, né, são os quadradinhos menores, mas agarra muito bem em alguns tipos de piso. Mais uma característica que a gente tem que falar aqui do Thrustmaster é que ele é feito para você encaixar direto no acelerador. No TWCS tem um conector para você colocar esse conectorzinho aqui. Ele vai direto no acelerador e aí ele é reconhecido como um eixo do acelerador, no caso do TWCS, né? Se você tiver com o conjunto Thrustmaster. Se você não tiver ou estiver usando ele avulso, que é o meu caso, ele vem com esse adaptador aqui, pelo menos no kit que eu comprei vem. E aí é importante você verificar isso aqui, porque ele tem uma posição para simulador de voo e ele tem uma posição para simulador de carro. Você pode jogar ele para o lado aqui. Quando você configurar e conectar no software, você vai configurar isso aqui como um acelerador, isso aqui como um freio, e ele funciona perfeitamente bem. Eu não lembro como é que fica o eixo do leme, né? Se você usar ele como pedal de carro, mas funciona, eu já testei. E quando eu botar o software, a gente mostra isso aqui. Então tem que garantir que ele está para o lado do aviãozinho para fazer a instalação, que senão ele não vai funcionar direito. Você vai ficar doido tentando calibrar, ele simplesmente não vai funcionar. Isso é importante. E aí isso converte ele para um USB 2 convencional, que você pode ligar em qualquer porta que estiver disponível aí no seu computador. Vamos falar um pouquinho do Logitech agora, beleza? Então, galera, agora bora falar agora do Logitech, né? E o que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, aqui na frente do pedal, você tem esses extensores de pezinho, né? Que servem para fazer o pedal agarrar melhor no chão. No piso antigo do meu escritório, essa borrachinha aqui agarrava muito melhor do que a outra do Thrustmaster. No piso novo ela não agarra tão bem. Tanto é que eu troquei o do Thrustmaster. Como eu não estou usando o Logitech, eu não mexi.
E você tem dois deles, né? Um para cada lado. Você tem o ajuste de tensão aqui, né? Conforme você gira aqui para um lado, você vai deixar ele mais pesado aqui, bem mais pesado. Aqui ele está no máximo. Ele está bem pesadinho para você acionar. E se você voltar, ele fica bem mais tranquilo. Dá para empurrar com uma mão só. No mais pesado não dá. E ele tem um LEDzinho de power. Por acaso, nesse meu não tá funcionando agora há pouco quando eu testei, mas eu tô com o Windows 11, acabei de instalar ele de novo, então assim, não sei se está com algum defeito no fio aqui ou se ele é incompatível com o Windows 11 por algum motivo. Você tem o pedal aqui, para frente e para trás, e vocês já podem ver que essa é uma das vantagens dele em relação ao T16000, né, ao T-Rudder, né? Esse eixo aqui é muito maior. Então isso aqui dá uma precisão muito maior na sensibilidade que você tem para fazer os acionamentos de pedal. Então, se você quer um pedal em que o freio seja melhor, o T-Rudder ele é melhor. Se você quer um pedal que o acionamento do leme em si seja melhor, esse aqui vai te dar mais precisão. Por exemplo, a voa de helicóptero, esse aqui é um pouquinho melhor, porque você tem um curso maior, você consegue ajustar melhor. Para voar avião da Segunda Guerra, que eu preciso usar muitos freios, principalmente decolagem e pouso, o T-Rudder já é melhor. E é um dos motivos pelos quais eu estou usando o Thrustmaster. Ele também tem um ajuste. Você aperta aqui e puxa. Então você tem 3 tamanhos de pé que você pode ajustar. A barriguinha aqui do final não é removível. Então se você vai usar ele meio que assim, pode ser um pouquinho incômodo, né? O Thrustmaster já tem essa aba aqui removível. Em compensação, o Thrustmaster ele é meio grande. Então se você tem um pé pequeno pode ficar meio esquisito. E esse aqui você tem um ajuste de tamanho para os dois lados. Que mais? E o freio. O freio, ele tem um curso muito pequenininho, o freio. Então, assim, para mim, esse é um dos maiores defeitos desse pedal. O freio, originalmente, ele tem uma mola muito mais pesada que essa aqui, né? O meu já foi ajeitado pelo Fernando. Valeu aí, Fernando. E ele tá com uma mola já mais fraca, para garantir que ele não vai quebrar, porque tem uma aba aqui dentro que pega nessa mola que eventualmente quebra nesses pedais. Então isso é uma coisa que precisa tomar cuidado se for comprar um usado, porque ele pode estar com essa aba já meio desgastada, já frágil. E o Fernando vende um kit aí para substituir também, para quem tiver com um desses quebrado, quiser substituir, o Fernando tem. E em termos de usabilidade, né, vocês podem ver também que como ele é muito mais largo, é muito mais confortável. Quando você está sentado na cadeira para usar isso aqui, você está com as pernas mais assim espaçadas, é muito mais confortável. O Thrustmaster você fica todo, né, espremidinho na cadeira, às vezes é um pouco desconfortável, mas eu já me acostumei. Eu estou achando melhor, eu acabei de me acostumando, e aí parei de usar o Logitech, mas que tem um rudder muito melhor. Se você vai voar, por exemplo, asa rotativa, helicóptero, o Logitech vai ser mais interessante, porque você tem um controle muito mais fino aqui do quanto você quer para um lado e para o outro, então você tem um controle assim com um alcance maior. Software. Em termos de software, o software do Logitech, assim como o X52 e assim como o X56, é péssimo. O software é muito mal feito, assim, porque o software é velho e não teve manutenção. Então você vai ver lá o software, tipo um software da época dos anos 98, estilo do XP, que não tem muita funcionalidade, é difícil você botar para configurar. No meu computador, o do X52 ficou travando o tempo todo. Então, assim, em termos de software, perde bastante. Mas em termos de ajuste para calibração, os dois softwares são equivalentes, vão te dar os mesmos ajustes, eu vou mostrar depois no computador. E ele é um pouco mais caro, né? Você vai achar ele na faixa de 900, R$1.000 usado, novo já é mais difícil para achar, quando acha uns 2.000. O T-Rudder é um pouco mais barato, quando acha novo, eu acho que eu nunca vi novo para vender o T-Rudder aqui no Brasil. Mas é mais fácil você ver o Logitech para vender, né, separado. E é isso, né? É um pedal muito bom, eu não tenho do que reclamar dele, fora essa questão do freio. E o centro dele, né? Você achar o centro nele aqui, a mola às vezes quando você faz assim, ela nem volta para o centro. Porque o curso é maior, né? O pedal é mais pesado, então teria que ser uma mola mais forte aqui no meio para voltar. Isso resolve um pouco quando você bota um pouquinho de tensão aqui, ele fica um pouco melhor, ele volta e para mais no centro, mas às vezes ele também para um pouquinho para o lado assim, não é muito preciso. Então, para mim, esse é o único problema dele, essa questão da centralização, junto com o curso do freio.
né? E essas foram as duas coisas que me fizeram mudar para usar o T-Rudder. Mas ambos são excelentes. E ele é um pouco mais caro, né? Como eu comentei. Você vai achar esse aqui na faixa de 950 usado, você vai achar o T-Rudder na faixa de R$800. É um pouco mais barato, não é muito grande a diferença, não. E aí eu acho que dos dois, assim, acho que eu já falei bastante das diferenças entre eles, o que eu gosto de um, o que eu gosto do outro. Usei esse aqui por muito tempo. Gostei bastante, inclusive eu já falei várias vezes que se eu tiver que escolher entre ficar sem um acelerador e sem um pedal, eu acho que eu ficaria sem o acelerador, porque o pedal é muito importante, tanto para os aviões que eu vou, tipo F-14, o Mirage F1, que não tem fly-by-wire, quanto helicóptero, então assim, para mim é importante ter o pedal. E vamos pro software, né? Acho que o próximo passo aqui é a gente avaliar um pouquinho o software dos dois, eu vou ligar no computador, e aí a gente vai mostrar o software, e aí eu vou ver se eu faço uma decolagem de Messerschmitt com os dois, para vocês poderem ver um pouquinho da diferença aí do acionamento. Vamos ver se eu consigo gravar legal. E bora lá, bora pro computador. Fala galera, então estamos aqui no computador. A primeira coisa que eu queria mostrar é depois que você instala os drivers da Logitech, né? E você espeta ele no computador, ele está aparecendo aqui. Ele teria uma luzinha de power aqui embaixo que não está acendendo. Quando você clica em propriedades, o legal aqui é que nem eu comentei, a centralização desse pedal da Logitech, ele não é das melhores, né? Tipo assim, às vezes mexendo aqui para um lado e para o outro, ele fica ligeiramente para um lado ou para o outro. Aí o que eu fiz aqui? Eu já vim aqui nas dead zones, e aqui ó, vocês podem ver que ele tá mais para a esquerda. Mas está marcando 0. Por quê? Porque ela está dentro dessa dead zonezinha que eu marquei aqui. Você poderia aumentar ou diminuir, né? Se eu der um totozinho aqui, ele volta para o meio, tá vendo? Mas ó, só o fato de estar com o peso do pé aqui, dependendo da posição da cadeira, ó, eu já estou com ele ligeiramente para a esquerda aqui. Então a ideia seria fazer um dead zone mais ou menos desse tamanho aqui, que qualquer pequena diferença aqui ele não vai ficar marcando sem precisar. E aqui você pode botar um dead zone no início e no fim dos freios, para garantir que você não está freando tipo, logo 100% e que você queira vai dar 100%. E aqui a mesma coisa do outro lado, ele não está falhando nada, né? Daqui ó, o direito, o esquerdo e o leme, para um lado e para o outro. Vocês podem ver que está direitinho. E agora bora pro DCS. Bora lá, galera, bora pro teste de decolagem. Eu tô sem meu head tracking aqui. This mission starts with your aircraft on the runway, ready for takeoff. You may fly the planned route or just explore the area. There are no threats. Eu tô sem meu head tracking aqui. Bora ver como é que eu me saio. O importante aqui é o 31. E o flap tá down. Acho que o resto aqui não vai afetar muito não. Então galera, vamos lá, o que eu tive que fazer aqui? Eu tive que mapear os pedais. Agora vocês podem ver o freio de um lado e o freio do outro, tá tudo certo. O leme para um lado e para o outro, vocês podem ver ali no canto esquerdo. E eu tive que jogar a câmera do pedal para o lado direito, porque os controles estavam do lado esquerdo. Então bora lá para a decolagem. Aqui no Messerschmitt, como eu falei, o trim nose down no início. E o complicado é que conforme você pega a velocidade, você tem que tirar o leme enquanto você vai dando uns toquinhos no freio. Então, bora lá. Uma das minhas melhores decolagens, mas estou vivo. Vocês viram que foi meio complicado manter centro ali, porque é meio complicado você tirar o pedal por causa dessa temperatura, mas sucesso, uma boa decolagem, vamos aqui. Podia ter ficado mais no centro, né? Mas esse pedal ele é meio duro no acionamento, a mola é muito forte mesmo, mais fraca.
isso atrapalha um pouco na hora que você vai fazer a decolagem. E aí também é complicado, às vezes vai dar um pouquinho pro lado, mas acho que vai muito. E aí acaba não dando e ele vai saindo para a esquerda, mas no geral foi bom. Agora bora fazer a mesma coisa com o Thrustmaster. Então bora lá, galera, a mesma coisa com o Thrustmaster. A primeira coisa que vocês podem ver é que a câmera está mais ou menos na mesma posição, e como ele é menor do que o Logitech, né? E essa é a primeira coisa. A segunda é o quanto as pernas ficam juntas aqui, né? Que é ligeiramente desconfortável. This mission starts with your aircraft on the runway, ready for takeoff. You may fly the planned route or just explore the area. There are no threats. Mesma coisa aqui, bora nose down 1. Flap tudo para baixo. Mesmo processo. Vamos ver se eu vou melhor com o Thrustmaster, que eu já estou mais acostumado também. Vou ligar ali os controles. Tá desmapeado, vou mapear aqui e a gente volta. Bora lá, galera, qual vai ser meu problema aqui? Eu não passei o silicone ainda, então aqui tá meio áspero, mas bora lá. Mesma coisa. Freio. Podem ver que já foi uma decolagem muito melhor. Mas é porque eu já estou acostumado com o Thrustmaster. E eu acho que essa parte aqui é mais suave, principalmente no centro, para você sair do zero. Mesmo sem o silicone que eu esqueci de passar, vocês podem ver que foi uma decolagem mais suave. Mas assim, para helicóptero, esse curso aqui é pequeno, então é meio complicado. Então, galera, para finalizar aí o vídeo, né? Aqui vocês podem ver o software da Thrustmaster para ajustes do T-Rudder. Ele tem o mesmo controle de dead zone que você tem no Logitech. O dead zone também dos freios, inicial e final, né? Vocês podem ver aqui a barra verde é o quanto que está dando físico e o azul é o quanto que ele está mandando para o simulador, né? Quando ele chega aqui no finalzinho, ele manda 100%, né? E a mesma coisa aqui para o outro pedal de freio. E o rudder, né? Então, galera, o software da Thrustmaster é um pouquinho melhor de mexer, e o bom é que quando você salva, ele salva no dispositivo, então quando você tira e coloca já está tudo sempre calibrado. E a outra opção é espetar ele como um pedal de corrida, e aí você teria aqui os ajustes do dead zone de início de pedal e fim, e um pouquinho diferente desse aqui que a gente está vendo. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil aí o comparativo, a decolagem mal feita lá no Logitech e um pouquinho melhorzinho no Thrustmaster, mas é porque eu já estou mais acostumado. Ambos são muito bons. O Thrustmaster é um pouco mais barato. E, no geral, recomendaria os dois. Os dois são bons, só depende de se você quer ficar com as suas bolitas esmagadas aqui pelo pedal, ou se você prefere um pouco mais de conforto aí com o Logitech. Mas eu prefiro essa suavidade aqui que o Thrustmaster dá. Para mim, isso é uma grande vantagem. Você sair do zero no Logitech é meio... agarra um pouco. Eu sempre usei, achei bacana, mas... eu acho que o Thrustmaster nesse ponto ele é melhor. Mas os dois são bons. Para voar helicóptero, por exemplo, eu acho que o Logitech é melhor porque ele tem um curso maior aqui para frente e para trás. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil. Um abraço. Até o próximo vídeo.